Pense que pode ou pense que você não pode. De qualquer forma, você estará certo. Esta frase proferida por Henry Ford demonstra a importância dos pensamentos em nosso dia a dia, em nossas realizações, em nossa vida. Ciente dessa importância dos pensamentos em nosso dia a dia, o insigne codificador do Espiritismo, Allan Kardec, trouxe vários questionamentos para que os espíritos concluíssem pela importância do pensamento em nossas vidas. Nas questões do Livro dos Espíritos, obra básica do Espiritismo, o codificador pergunta nas questões 456, 457, 459, e a resposta que os espíritos trazem permite concluir que os pensamentos, os espíritos, dado que existem, dado que constituem em nosso dia a dia, que estão presentes em nosso dia a dia, apenas desprovidos do corpo, os espíritos, a parte inteligente, a mente do ser humano, eles veem, conhecem e podem influir em nossos pensamentos. Daí, pela conclusão de que devemos vigiar e orar os nossos pensamentos, como ensinou Jesus Cristo já há bastante tempo, há mais de 2000 anos. Vigiai e orai, vigiai os vossos pensamentos. Ainda mais adiante, Allan Kardec, na questão 467, pergunta: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E a resposta dos espíritos: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Cuidai com seus desejos, já disse alguém. Cuidado com seus pensamentos. A gente reforça com esse conhecimento, porque eles atraem para si tudo que a gente imagina com força, com determinação, os nossos pensamentos atraem. Vivemos o que pensamos, o que sentimos e o que agimos. Porque meio pode, na questão 469, porque meio pode nos neutralizar porque meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos, ou seja, aqueles que nos induzem ao mal, ou a algo negativo, praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Pode alguém, na questão 475, pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Veja que Allan Kardec sempre faz uma pergunta e ele repete de uma outra forma para que, verificando, né, dessa forma, a coerência entre as respostas. E as respostas dos espíritos, sim, desde que o queira com vontade firme. Daí a importância da vontade nesse processo de libertação do mal, da influência negativa dos espíritos sobre os nossos pensamentos. E lá na questão 909 é importante a conclusão que os espíritos nos dão. Se não vejamos, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta, sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ou seja, por menor que seja o esforço para nós podemos vencer as más inclinações, né? Desde que tenhamos vontade. A importância da vontade é em nossos pensamentos, em nosso agir retamente, como já ensinava, e pensar retamente, como já ensinava a doutrina de Buda. Também na obra A Gênese, no capítulo 14, Allan Kardec se debruça sobre essa questão do pensamento, aí trazendo uma parte mais científica com relação à ação dos fluidos, né, que são, do ponto de vista científico, se explica como os espíritos, como os pensamentos se propagam de uma pessoa para outra, tanto encarnado, entre encarnados, que podem influenciar o pensamento de outros, se estiver na mesma sintonia, ou entre
desencarnados ou desencarnados para encarnados, né? Como é o caso que a gente está tocando. No capítulo 14, lá da obra Gênese, Allan Kardec vai discorrendo sobre isso na ação dos espíritos sobre os fluidos. E aí no item 14, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Tamanha a importância. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudam-lhes as propriedades como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Aí segue o codificador com suas explicações, lá dando que, no item 15, sendo os fluidos o veículo do pensamento, estes atuam sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. A mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispíritico, como num espelho. Toma nele o corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tem um homem, por exemplo, a ideia de matar o outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. Portanto, o pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como no quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito. Desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler outra alma como um livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Vejam como é importante esse pensar retamente, esse nosso compromisso com a correção de nossos pensamentos, né? Edificantes, para torná-los edificantes, para que possamos viver retamente. Ainda na questão, no item 18, Allan Kardec pontua: o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito, pelas mesmas vias e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos do ambiente. Também a questão do ambiente fica maculada pelos maus fluidos. Por isso é importante que a gente pense bem, coloque no ambiente o nosso melhor, os nossos bons fluidos e, acima de tudo, que a gente haja de forma correta, praticando bem e, com isso, mudando a nossa psicosfera fluídica, né? Esses fluidos aqui, Allan Kardec se refere na Gênese, são as energias que hoje são trazidas para nós. Então, nós formamos nosso campo energético, nós movimentamos, segundo esse estudo, nós movimentamos pelo nosso pensamento a nossa realidade. Se nós produzirmos bons pensamentos, pensamentos negativos, nós teremos ocorrências negativas. Se nós produzirmos pensamentos bons, pensamentos positivos, nós teremos uma vida mais positiva, com mais qualidade. Nessas horas em que se abate a tristeza perante as ocorrências que estão em nosso dia a dia, devemos sim trazer força, energia e sentimento para os nossos pensamentos, colocando a nossa responsabilidade
para nós, sem querermos alterar a responsabilidade do nosso irmão, sem querermos influenciar de forma a mudar os seus pensamentos, mas sim, tendo a ciência para nós, que a qualidade influi sim em nosso dia a dia, de que a qualidade dos nossos pensamentos determina o nosso dia a dia, determina o nosso futuro por conseguinte. Orai, vigiai e orai, ensinou Jesus. São esses os ensinos trazidos por Allan Kardec, na sua obra. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, traz o cristianismo como vertente, modo de conduta. Quer o Livro dos Espíritos buscar em nós, seres humanos, a nossa transformação e dizer que sim, existem espíritos, existem leis próprias para convivência harmônica com os espíritos. Uma das leis é a lei da sintonia. Se nós estivermos bem sintonizados, estaremos bem sintonizados com os bons espíritos. Busquemos esta boa sintonia, praticando no dia a dia, como um exercício, uma norma de conduta, praticando o bem e amando a Deus sobre todas as coisas. Obrigado a todos.